Shalom, shalom a todos vocês que estão nessa sala Zoom. É uma grande alegria, eu sempre falo isso, mas é verdadeiro. É uma alegria recebê-los nessa sala Zoom e também é uma alegria todos aqueles que vêm depois esta ministração. É uma ministração bem forte, sobre caráter, e nós estamos cuidando de caráter aqui, mas essa palavra não tem a pretensão de ofensa, não. Essa palavra tem uma pretensão de conserto. Essa palavra tem uma pretensão de alinhamento, amor. Quem ama, corrige. O Senhor, Ele nos ama, então Ele nos corrige. Amém? Meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony e nós estamos aqui como servos do Tropa de Elite de Jesus. Sejam bem-vindos. Nós temos reuniões pela plataforma Zoom. E é uma grande honra recebê-los. Amém? Eu peço para vocês, então, por favor, abrirem as escrituras em 1 Samuel, capítulo 24. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 24. E o versículo é o 5, que diz assim: Mas Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Ele ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Eu quero trazer para vocês o contexto disso. Saul, ele havia voltado de uma luta contra os filisteus. E ele foi avisado de que Davi estaria no deserto. E Saul, o que ele queria? Ele queria o quê? Matar, acabar com a vida de Davi. Então ele convoca 3.000 homens. E não são apenas 3.000 homens, são os melhores 3.000 homens dentre os seus tantos soldados que tinham. E eles vão até os rochedos, onde tinham os bodes selvagens, para procurar Davi. Então, Saul, ele se dirige aos currais de ovelhas, e ali tinha uma caverna. E Saul entrou nessa caverna. Porque o que ele queria? Fazer suas necessidades, então ele foi dentro dessa caverna. Só que Davi e seus soldados estavam no fundo dessa caverna e disseram a Davi assim: Olha só o que aconteceu. Deus entregou Saul nas suas mãos. E Davi, movido por um sentimento de vitória, prestem atenção. Davi, movido por um sentimento de vitória, de superioridade, cortou a ponta do manto de Saul. Nesse momento, Davi estava sendo lançado numa rede de sedução, de que ele era melhor e maior do que seu próprio rei. Mas, ato contínuo, ele recobrou os sentidos, ele repreendeu aquele espírito de sedução e ele se arrependeu. Ele se arrependeu disso. Ele disse assim: como que eu poderia erguer a minha mão contra o ungido do Senhor? Como ele faria isso? Isso aqui é genuíno. Ele efetivamente pensou isso. Como ele faria isso? Davi, ele era um profundo conhecedor das questões eternas. Ele sabia que Saul havia sido escolhido por Deus para reinar sobre o povo. Ele sabia disso. Ele sabia que Saul era uma autoridade que Deus havia escolhido naquele tempo. É claro que Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Deus havia escolhido Davi para ser o rei. Isso está escrito. Essa unção já havia sido derramada, mas ainda não havia chegado o tempo de Davi reinar. Então, neste momento, ele era servo de Saul. Ele era servo aqui. Ainda que Saul havia sido rejeitado, mas ele ainda continuava na posição de rei. Davi, um adorador, exímio guerreiro, esmerado em todas as obras que Deus colocava nas suas mãos para realizar. Ele não ficava pensando que não tinha condições para realizar, ou que de repente não tinha capacidade,
ou murmurava porque não havia chegado o tempo dele de reinar. Davi, ele entendia o tempo, ele entendia a sua posição e sabia que aquilo era necessário ainda, que era importante daquilo acontecer. E Davi precisava viver ainda mais outras experiências. Ele precisava passar de fase. Sabe videogame que precisa passar de fase? Então, Davi sabia que ele precisava ainda de algumas experiências para passar para a fase seguinte. Deus, ele conhecia o coração de Davi. Conhecia. Mas o que estava acontecendo nesse momento? Deus estava mostrando Davi para ele mesmo. Deus estava mostrando, filho, esse aqui é você. Você está vendo quem é você? Por isso que ele se arrependeu profundamente de ter feito aquilo com o manto de Saul. E Davi, ele amava Deus de todo o seu coração. E aquilo que era importante para Deus, para Davi também era importante. Claro que Davi pecou, né, meus irmãos? Nós sabemos disso. Ele era tão humano quanto nós. A diferença é que ele se arrependia de imediato e corria para os braços de Deus. E, no entanto, há algo muito profundo nesse texto, muito profundo. Um ensinamento muito poderoso. E que quando nós aprendemos de verdade essa importância e efetivamente aplicarmos nas nossas vidas, nós estaremos correndo para a satisfação total do nosso propósito, tal como aconteceu com Davi. Essa é uma breve introdução, antes de nós entrarmos efetivamente na ministração dessa noite. Então, antes de começar, eu quero trazer um comparativo de Davi e Ruth, porque o nome dessa série é Calçando os Calçados de Ruth. Ruth, ela ouvia atentamente a sua sogra, nós sabemos disso. E ainda que ela não tivesse mais nenhuma autoridade sobre Ruth, porque ela não era mais sogra, porque o marido já tinha sido morto, né, já tinha morrido, então Ruth não precisaria mais obedecer a sua sogra como uma autoridade, né? Mas mesmo assim, ela obedecia prontamente, escutem, prontamente todas as instruções que a sua sogra lhe passava. Ela não ficava esperando, era prontamente. Nós não vemos Ruth questionando a sua sogra e também não vemos Ruth falando de sua sogra para ninguém. O mais bonito sobre Ruth é que ela não negociava tempo entre a ordem dada e a execução. Ela recebia a ordem e ela imediatamente executava. Ruth viveu um processo de depuração e o seu comportamento a levou para viver a plenitude do seu propósito, que não era apenas se casar, gente. Não era, mas participar da genealogia de Jesus, que também não menos importante, honrar a sua sogra. Hoje nós vamos falar sobre Lashon Hara. Já ouviram falar sobre isso? Lashon Hara. E eu fiz uma pesquisa sobre isso num canal judaico, que é Judaísmo na Prática. E Lashon Hara é uma observação negativa, podendo ser ou não verdadeira sobre uma outra pessoa quando ela não está presente. Ou seja, falar mal de alguém. A Torá, ela proíbe de fazer tal declaração ou de dar ouvidos a ela. Os sábios ensinam que quando alguém fala Lashon Hará, peca como um assassino, um adúltero ou um idólatra. Isso é considerado uma falha muito grave. Quando alguém comete Lashon Hará, é impossível, escutem, é impossível de fazer a techuvá. E eu não estou judaizando. Não, eu não estou judaizando. Eu explico que techuvá é um dos pilares do relacionamento com Deus, que quer dizer
voltar para a origem, abandonar as velhas práticas. Sabemos que a nossa origem, quem é? Em Deus, e Deus, ele é perfeito. E torno a dizer, eu não estou tentando judaizar o Tropa de Elite, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Escutem, o nosso Messias é judeu. É importante que essa pessoa que cometeu Lashon Hará se arrependa e decida não cometer mais. De verdade, decidir isso. No entanto, apenas isso não é suficiente. Ela precisa ir até essa pessoa contra a qual ela cometeu a Lashon Hará e pedir perdão. Havendo a impossibilidade de fazê-lo por causa da distância, faça por telefone ou envie uma mensagem. E na eventualidade dessa pessoa já ter morrido, conte para alguém, confesse para alguém e peça perdão. Lashon Hará é semelhante à lepra. A pessoa era obrigada a sair do acampamento, causou rompimento de amizade. Lashon Hará é muito grave, gente. É muito grave. E mesmo fora do acampamento, essa pessoa, ela não podia receber nenhuma visita. Ninguém tinha permissão de se aproximar dessa pessoa. Essa pessoa ficava separada da sua família, ficava separada dos seus amigos e dos seus vizinhos. Lashon Hará significa literalmente conversa má. É proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. É proibido escutar, é proibido repetir. E quem ouviu, é proibido de acreditar. É proibido de acreditar. Deve sempre julgar o próximo de quê? De uma maneira favorável. Nós sempre precisamos julgar o próximo de uma maneira favorável. Lashon Hará significa língua maledicente. Língua maledicente. O texto de Salmo, capítulo 15 e o verso 3, instrui que não devemos usar a língua com maledicência, que nenhum mal devemos fazer ao nosso semelhante, e não devemos lançar calúnias e afrontas contra o nosso próximo. Falar mal de alguém é muito grave e contamina a todos. E isso acontece sem que a gente perceba. É como se fosse jogar gasolina e o fósforo junto. É uma explosão. E a gente nem percebe, vai inflamando quando se começa a falar mal de alguém. Eu quero dizer para vocês que eu cometi inúmeras vezes o Lashon Hará. Inúmeras vezes. E confesso que não foi bem assim para eu ter plena consciência disso. Mas quando o Espírito Santo colocou isso no meu coração, eu percebi a gravidade do envenenamento que estava dentro de mim. Veneno. Veneno. Lashon Hará é estar envenenado por um veneno tão letal que não apenas mata quem pratica, mas mata também quem escuta e quem acredita e contra quem se falou de forma maledicente. Ou seja, vai matando as pessoas, vai apodrecendo as pessoas que falam, que escutam, que acreditam e de quem se falou a Lashon Hará. Vejam só, quando uma amiga fala mal de alguém para nós, esse alguém passa a ser o quê? Uma persona não grata para nós, não é verdade? Não é verdade? Quando alguém fala de alguém para nós, a gente fica olhando aquela pessoa com bons olhos? Ou a gente fica, ai, acho que é bem isso mesmo. Isso já aconteceu comigo. Alguém falou de alguma pessoa para mim e eu fiquei olhando atravessado para essa pessoa. Isso acontece, gente. E quando alguém fala mal de uma pessoa para outra, é o mesmo que matá-la. Olha que forte isso. É o mesmo que matá-la. Quantas pessoas foram mortas por nós quando nós cometemos o Lashon Hará? Então,
Mas eu quero trazer para um contexto ainda mais delicado, mais ainda um pouco delicado. Quando praticamos isso contra uma autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Cortar a orla do manto de uma autoridade. Achar que é superior, que é melhor. Quando matamos os nossos líderes através da nossa língua, isso é apodrecimento nos ossos. O Salmo 32, os versos 3 a 5, fala que enquanto nos calamos, os nossos ossos envelhecem pelo nosso bramido, pois a mão do Senhor pesa sobre nós e nos tornamos secos. Então, confessamos o nosso pecado e a nossa maldade não encobrimos. Dizemos, confessamos ao Senhor as nossas transgressões e o Senhor perdoa a maldade do nosso pecado. Pecado é maldade. Pecado é maldade. Falar mal de uma autoridade para um terceiro ou para terceiros, ainda que seja verdadeiro, é caráter quebrado. E precisa, urgente, de restauração. E como isso acontece? Como vocês acham que isso acontece? Através do arrependimento, pedido de perdão e não tornar a repetir. A pessoa que comete Lashon Hará entende isso, sabe que faz isso. Não é desconhecido de si mesmo essa prática. Acontece que essa pessoa faz isso como hábito, já se acostumou, já faz parte da vida dela. Não tem outro assunto, pratica Lashon Hará. Quem pratica isso contamina toda a sua família. Todos passam a gostar de uma língua maledicente, fazer comentários. Isso impede a pessoa crescer em Deus, impede a pessoa ter revelações da parte de Deus. Isso tira dom, gente? Não, não tira dom. O Senhor não tira dons, é presente. Presente ele não toma de volta, mas ela passa a não ter revelações da parte de Deus. Essa pessoa, o que ela faz? Ela copia revelações de outros. Sabe o famoso Ctrl+C, Ctrl+V? É isso. Essa pessoa não consegue fazer o caminho de volta à sua origem. Ela fica o quê? Parada, estagnada. E vamos falar sobre as características da pessoa que tem esse estilo de vida. Ela possui a síndrome de Caim. Ela sente inveja da pessoa que sua língua maledicente alcança. A inveja é tamanha que quer fazer que a pessoa perca o crédito ou a confiança de outras pessoas. Se mostra melhor ou talvez a mais certa para determinadas situações. A inveja mata a pessoa e faz outros matarem também. Olha que forte isso. Então, outra característica, essa pessoa ela é imatura. Ainda que seja muito inteligente, mas não possui uma maturidade emocional para equilibrar os seus sentimentos, para equilibrar as suas emoções. A imaturidade impede que essa pessoa entenda o que Deus pensa sobre o Lashon Hará. Não compreende a real profundidade desse pecado. Outra característica, essa pessoa ela é insegura. Só porque eu tomo uma água. A insegurança dessa pessoa faz o quê? Apontar os erros da sua liderança. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. A liderança erra, tá? E não tem problema nenhum alguém chegar para a liderança e dizer assim, ó, você errou nisso. Isso não é pecado. Pecado é falar para os outros. Entenderam? É importante até que se a liderança está tomando um caminho errado, que tem alguém que fale com ela. É importante isso. É muito importante. Então, essa pessoa, ela aponta os erros da liderança, pensando estar fazendo algo correto.
Não é errado. Errado é o jeito que ela está fazendo. Entenderam? Veja Davi. Davi, ele sabia o que a autoridade significava para Deus. Ele sabia disso. E ainda que essa autoridade não fosse boa. Ele foi seduzido pelo poder de vida e morte. Presta atenção nisso. Davi, ele tinha sido seduzido pelo poder de vida e morte, que supostamente estava nas suas mãos. Mas logo ele se arrependeu e ele entendeu no seu coração que o poder de vida e de morte é de Deus, apenas de Deus. Quando se mata alguém através da Lashon Hará, é tomar o lugar de Deus, gente. Olha que forte. Outra característica. Essa pessoa, ela é carente de atenção. Essa pessoa quer chamar atenção para si. E logo, às escondidas, fala mal da sua liderança, fazendo com isso um palco para si mesmo. Essa pessoa, ela quer a atenção dos outros. Ainda não descobriu a grande obra que é a sua vida. Ela não descobriu ainda o quão poderoso é Deus em ter feito uma linda obra nela. Ela não conseguiu ainda entender isso na mente dela, no coração dela. Então, chamar a atenção para si mesma por meio de amaldiçoar a sua liderança é declarar implícita e inconscientemente que Deus errou ao gerá-la. Isso é muito forte. Outra característica. Essa pessoa, ela é vingativa. O desejo dessa pessoa é fazer aquela pessoa que é o objeto da sua Lashon Hará pagar por algo que talvez ela tenha feito. Fazer com que essa pessoa suporte o julgamento negativo dos outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Essa pessoa, outra característica, essa pessoa ela sofre de ansiedade. Gente, não significa que todas as pessoas que têm isso cometem o Lashon Hará, amém? Notadamente, a ansiedade causa um grande estresse. Quem sofre de ansiedade sabe que é terrível, gera um estresse, até dor física pode causar, fazendo com que os pensamentos sejam acelerados e faz com que a vida cotidiana seja vista como uma ótica distorcida. Não é a verdadeira. Trazendo a ideia de que todos estejam errados. Apenas ela, essa pessoa, que comete o Lashon Hará, está certa. Todo mundo está errado. Ela está certa. E de forma falsa diz que erra, sabe? Num fingimento. E pede até conselhos, pede correção, mas apenas para cumprir um protocolo. É para disfarçar esse comportamento lastimado. Outra característica. Essa pessoa que comete o Lashon Hará, ela é bajuladora. Verifica-se que essa pessoa que comete o Lashon Hará, ela gosta de fazer elogios publicamente. Mas no privado ela encontra defeitos e ela pensa e conclui que ela é melhor. Essa pessoa fica observando todos à sua volta, procurando seus defeitos. Então, outra característica, a pessoa que comete o Lashon Hará, ela tem violência emocional. Ela busca destruir aquela pessoa que pensa que é melhor do que ela mesma. Essa pessoa, sobre esse caráter, sempre busca algo para comentar sobre todas as pessoas à sua volta. Ela até elogia, mas sempre possui um olhar distorcido. A violência emocional também faz essa mulher sempre encontrar um meio de falar sobre si mesma, dizendo dos seus feitos, dizendo do que tem vivido, enfim. E a pessoa que comete Lashon Hará, ela é sedutora. Mas não uma sedução sexual. Não é isso.
É natural, minhas irmãs, do ser humano falar sobre outras pessoas, é natural. Comentar, observar, olhar, ver a aparência, ver os seus investimentos. Nós somos curiosos. Isso é natural, é da natureza humana isso. Não tem problema isso. Não tem problema você comentar assim, meu, que roupa linda que ela estava. Ah, aquela roupa não ficou muito legal nela. Isso não é pecado. Pecado é falar da pessoa, entenderam? O ser humano, ele tem uma tendência de se inspirar em quem ele acha que é bem-sucedido. Ele tem essa tendência. Aquela pessoa que ele acha que é brilhante, aquela pessoa que acha que está bem em determinada área da sua vida, ah, é natural a gente se inspirar. É natural isso. Mas olha só, é difícil também não entender essa linha que separa a admiração de começar a cuidar dos detalhes e falar dos detalhes. E entrar num assunto, desculpe, assassino. É muito fácil isso acontecer. Tem o devido discernimento. Quando a gente não está discernindo bem, nós acabamos entrando num assunto assassino, que é a Lashon Hara. Essa pessoa é simpática, que comete o Lashon Hara. Ela é de boa conversa, ela é agradável, mas ela fica o quê? Seduzindo, para saber muito mais sobre o seu alvo. E o que é a sedução, gente? A sedução é o roubo do entendimento. O espírito da sedução rouba o nosso entendimento. Outra característica, a pessoa que comete o Lashon Hara, ela não sai do lugar. Ela fica estagnada, parada. Essa pessoa se assemelha a um poste, vamos falar assim, e fica ali parado. Tem luz até, mas fica ali parado. Não sai daquele lugar. Não consegue andar, não vai para frente, não vai. E essa mulher não consegue olhar para si própria, vendo o seu caráter. Logo, não consegue se desvencilhar do tamanho dessa maldade. E isso é um peso na vida dessa pessoa. É um peso, gente. É terrível. E a outra característica é que essa pessoa, essa mulher, ela é controladora. Essa mulher controladora quer saber de tudo. E não saber das coisas deixa essa mulher frustrada, irritada, e ela pode explodir. Ou também ela pode entrar no ostracismo, se encastelar. Sabe, quando a pessoa se retira, isso também pode acontecer. E ela fica o quê? Rebelde. Olha tudo com desprezo e pensa que todos estão contra ela. Ó, se vê alguém falando, acha que é dela que estão falando. E o que fazer, gente? Sempre fazer uma análise de nós mesmos. Sempre a gente tem que se analisar. E a gente tem que observar se a gente fala sempre algo ruim das pessoas. Verificar se a gente revela segredos das pessoas. Verificar se a gente só vê defeitos nas outras pessoas. Se a gente vê além disso. E se de repente nós vimos que algo de errado conosco, assim como aconteceu comigo, que quando o Espírito Santo começou a falar isso para mim, eu vi o veneno dentro de mim. A gente tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender, confessar, porque a gente precisa de cura, gente. Caráter quebrado precisa de cura e voltar para o caminho, que é Cristo. E assim nós voltamos a conseguir fazer a nossa techuvá. Uma mulher que comete Lashon Hara até pode obedecer, mas ela não consegue honrar. Ela não consegue. A honra não é falar palavras bonitas, minhas irmãs. A honra não é elogio.
Também pode fazer parte, mas não é isso a honra. Ela não se restringe apenas nisso. Falar palavras bonitas na frente de outras pessoas. A honra verdadeira é prestada na ausência das pessoas. É quando elas não estão perto. Qualquer um pode falar bem e elogiar no público, mas quando está numa roda de conversa, eu estou já quase encerrando. Tem aquele, tem aquela pessoa que se rasga o verbo em elogio, quando ela não está presente, se fala bem. Do contrário, a gente já sabe o que é. Na frente a honra, mas nas suas costas a desonra, a Lashon honrará, a língua maledicente, contra a intimidade, sei lá. Assim como Cã fez com seu pai, ele desonrou o seu pai quando ele estava embriagado. O pai estando embriagado, ele estava o quê? Ausente de sentidos. É como se ele não estivesse ali. E o seu filho, o que ele fez? Ele expôs a sua nudez. E os irmãos dele, tomando conhecimento disso, consciência disso, na ausência de sentidos do seu pai, como se ele estivesse ausente, cobriram a nudez do pai. Lashon hará. Não anda junto com honra. A mulher que comete Lashon hará faz uma encenação para demonstrar honra, mas ela não honra. E eu torno a dizer, essa palavra não é pessoal, não é contra ninguém especificamente. Mas se virmos alguma dessas características em nós, vamos nos arrepender. O Senhor, Ele está esperando por mim, está esperando por cada uma de vocês. Amém, minhas irmãs? Amém, queridas? Glória a Deus.